Olá pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente está aqui para ter a nossa aula de teoria clássica da administração. Então, só para a gente entender um pouco a nossa dinâmica até aqui, a gente teve a nossa primeira aula lá falando da cronologia do pensamento administrativo, onde a gente dividiu os pensadores e o pensamento em toda aquela fase pré-científica e depois a fase científica, quebrando ela em foco, né, nas grandes áreas. Na outra aula a gente olhou um pouquinho da função, já na fase científica, a administração científica, né, o foco em tarefa, olhando toda a obra do Taylor, também do casal Gilbert e do Gantt. E hoje, se a gente fosse seguir a cronologia tal qual a primeira aula, a gente falaria das pessoas, mas eu optei trazer pra gente a teoria clássica da administração, que é um foco em estrutura, trazendo a obra do Fayol e de outros autores por uma questão didática, para facilitar o nosso entendimento, uma vez que sempre aparece primeiro Taylor e depois o Fayol nos livros. Então, o grande pai da administração é a administração científica, que é Taylor, e depois a gente tem o mago da administração, ou quem vai trazer também um aporte muito interessante, que é o Fayol na teoria clássica. Então, para a gente entender um pouquinho os objetivos da aula, eu trouxe aqui a rainha novinha, né, no início do reinado. A gente vai conversar um pouco sobre o Fayol, quem é essa pessoa, né? O que tem um pouco da vida dele a nos ensinar, a nos trazer. Depois a gente vai trazer algumas coisas que o Fayol fica bem recortado no trabalho dele, que é as funções essenciais das organizações, como é que ele coloca isso, como é que ele divide essas funções, né, na função técnica, comercial, enfim, a gente vai discutir as funções administrativas, que é o POC3, que também é muito importante a gente olhar isso, porque vai ser relido futuramente no Drucker e vai ficar com as funções do administrador. Os princípios gerais da administração, que são 14, e a obra do Fayol é fundamentada nisso, e muita gente faz uma releitura, inclusive o Gulick e o Ulrich, que eu vou trazer um pouquinho deles. Por fim, a gente faz aquela apreciação crítica e uma perguntinha pra gente pensar e fechamos, certo? Então, para a gente iniciar aqui a nossa aula, quem foi o Fayol? Vamos começar por aí? Então, o Julius Henry Fayol, ele nasceu em 1841 em Constantinopla, no Império Otomano, na Turquia. O Fayol, o Império... Eu não sei porque não está aparecendo a imagem aqui, tá aqui. O Fayol nasceu então em 1841, como eu falei, ali no Império Otomano, hoje Turquia. O Império Otomano, se a gente lembrar um pouco lá da Primeira Guerra Mundial, é bem onde estoura lá aquela Primeira Guerra, e depois esse Império Otomano ele vai ser redesenhado em 1922, no pós-guerra, para a Turquia, né? Então, a terra do Fayol, nasce numa terra e ela deixa de existir no meio da vida dele, porque passa a ser outras nações, enfim. Então é importante destacar isso. Mas em seguidinha, o Fayol ele vai para a França, em seguida que ele se forma, né? Então ele se forma em engenharia de Minas com 19 anos. O Fayol ele é aquele primo insuportável que a mãe vive dizendo: ai, o fulano já se formou, fulano já está trabalhando, fulano já está concursado. O Fayol era esse cara. Tem até uma foto dele aqui com o colega dele de aula, porque eu acho que o cara se formar com 19 anos em engenharia, o mínimo que ele se formou é com essa idade, né? Mas enfim. Então o Fayol ele se forma com 19 anos, e em seguidinho ele vai trabalhar nessa empresa chamada Mineradora de Carvão, francesa, ela é da França, e esse nome que eu não tenho coragem de ler aqui, mas tá aí o nome. E ele vai trabalhar nessa empresa, e essa empresa ela era uma bagunça total, assim, cada um fazia o que queria da sua vida dentro dessa empresa, tá? E era uma empresa de minas de carvão, e naquela época, né, não existia tanta coisa automatizada, enfim, então se trabalhava carregando esses produtos nos cavalos, certo? E aí um desses cavalos se machucou, e o Fayol, naquela bagunça que era a empresa, não tinha uma estrutura definida, não tinha várias coisas, o Fayol ele manda um memorando pedindo que troquem o cavalo, né, para não parar o trabalho naquele dia. E qual é a surpresa dele em perceber que... tá aqui a foto da empresa, né? Qual é a surpresa dele em perceber que não trocam o cavalo, porque não tem a assinatura do chefe, né? E o Fayol ele não era o chefe direto daquela função, enfim.
E aí passam um dia inteiro sem produzir porque tem o cavalo parado no estábulo, mas não trazem o cavalo porque falta a assinatura de um chefe. E eu tô contando isso pra vocês porque isso é o que vai dar um estalo na mente do Fayol para sempre. Ele vai pensar que se não tem uma autoridade definida e uma responsabilidade atrelada a essa autoridade, a organização não funciona. Então a suma de vida do Fayol vai ser que não são boas pessoas ou pessoas capazes que organizam o espaço, e sim é uma organização eficiente. Então a história do cavalo é importante para a gente poder entender a mente do Fayol, certo? Aqui tá o cavalo. Não, mentira, não é esse cavalo nada. Gente, ó. Aí, então, como eu já adiantei, mas a suma de vida é bem aqui, tem que ter um chefinho, né? Quem viu o filme aí. Mas a frase é: a autoridade deve estar sempre representada e para todo chefe deve existir um substituto designado, certo? Então, esse é o grande princípio do Fayol, o princípio de autoridade, onde ele vai destrinchar isso na questão da estrutura. Então aqui eu vou trazer as funções essenciais da organização, aqui é F de X para quem está estudando isso, todo mundo acha, né? As engenharias, as contábeis, todo mundo... gente, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Como eu falei, a empresa era essa grande bagunça estrutural, né? Então existiam milhões de funções na administração: planejar, orçar, comprar, vender, pagar, fabricar, transportar, pagar, receber. Quantas funções aqui? Praticamente como a gente tinha ali no lado, eu botei uma imagem que tudo isso virou aplicativo no nosso telefone, né? Então a gente tinha uma câmera, a gente tinha um serviço de correio, a gente tinha um telefone, a gente tinha um alarme, a gente tinha jornal, a gente tinha um álbum de fotos, uma calculadora. Hoje tudo cabe no nosso telefone. E é mais ou menos isso que o Fayol pensou e desenhou, ele organizou isso. Tudo isso cabe no telefone. Então todas as grandes funções da organização cabem em 6 funções, que são as funções técnica, comercial, financeira, de segurança, contábil e administrativa, que vai ser um pouco mais o foco da nossa aula aqui hoje. Então vamos lá para as funções essenciais. Pega aí teu caderno, para quem fãs de anime ou Death Note. Vamos anotar as funções. Então a primeira função é a função técnica, que seria o core competência da organização. Então, qual é a principal competência da organização? A função pelo qual a empresa está construída, a função pelo qual a empresa existe, a organização existe. Então, para o que essa organização existe? Qual é o core competência? Então, a primeira função que ele definiu é a função técnica da organização. Vamos pensar assim, um hospital, a função técnica dele é prover saúde. Então, o médico ele é essencial em um hospital. Mas um serviço de limpeza, por exemplo, pode ser um serviço terceirizado. Percebe? Agora, se a gente está falando em uma empresa de produção de máquinas, por exemplo, muito grande, o médico ele pode estar ali para dar um apoio na segurança do trabalho, ou para estar dando um apoio para algum funcionário que adoeça, enfim. Mas ele não é o core competência. Naquela empresa, o core competência é a automação, é o desenho do trabalho, dos maquinários. Então, a primeira coisa que o Fayol vai definir é a função técnica. Depois ele vai definir a função comercial, que é uma função de transação. Como assim transação, Zépica? Transação, compra, venda, permuta. Então, por exemplo, eu produzo uma garrafa de água e eu quero vender essa garrafa de água. Ou eu, cliente, quero comprar uma garrafa de água. Ou eu quero trocar o que eu produzo pelo que você produz. Em questão de parcerias, de alianças, mas enfim, é fazer essa transação, certo? No Fayol ainda era muito assim como eu tô falando, é comprar, vender e trocar. Hoje em dia a função transacional ela abriu muito com marketing, né? Como eu falei na outra aula, a gente tinha uma forma de fazer marketing, de fazer transação, né? Que o Ford iniciou e ele empurrava
o produto dele para o mercado. E aí lá em 1960, se não me engano, o Theodore Levy, ele vai lançar o texto dele de miopia em marketing e muda tudo. Então vamos pensar a partir de agora em propaganda, em marketing de relacionamento, de diferenciação, falar em marca. Então mudou a questão de fazer transação, mas é só um adendo. Isso aqui é importante a gente entender a função em FIOL, certo? A terceira é a função financeira, que é exatamente o que está aqui, ó, obtenção, guarda e gestão de recursos financeiros, né? Financeiros no caso monetário, recurso dinheiro mesmo, ou maquinário, ou enfim, ou outros recursos da própria estrutura, os prédios, as máquinas, os ambientes, os recursos da empresa, certo? Funções de segurança, ele vai chamar de segurança, de proteção e preservação do que? Dos recursos e também das pessoas dentro da organização. Então nós precisamos manter as pessoas dentro da organização e nós precisamos manter os recursos financeiros e outros dentro da organização. Não podemos perder. É mais ou menos essa ótica, certo? Aí a gente tem a função contábil. Cadê o pessoal da contábeis aí? Que é bem isso, é inventário, registro, balanço, os demonstrativos de resultado do exercício. Também vai entrar um pouquinho aqui as questões estatísticas da empresa, entender os processos históricos quantitativamente. Vendemos tanto em fevereiro de 2020, vendemos a mesma coisa em fevereiro de 2021, é mais ou menos isso. E por fim, a função essencial administrativa, que a gente chama em FIOL de POC3. POC3 porque é planejar, organizar e depois ele vai quebrar em 3 Cs, certo? A gente vai entrar nisso agora. Então, as funções da administração em FIOL. Primeiro, ele vai falar em prever. Então, prever, não sei se tem algum fã de Psyche aí, mas prever é fazer uma avaliação do futuro. Porém, não é nada ritualístico nem nada, né? Óbvio. É uma questão de entender as tendências. O FIOL ele vai dizer que a primeira função administrativa, o administrador ou quem está fazendo essa gestão, precisa prever de forma adequada. Então ele vai precisar olhar tudo o que aconteceu no passado, todas as tendências de acontecimento, as coisas que estão acontecendo agora, e ele vai dizer que se tu olhar o passado, tu olhar o presente, tu ter ferramentas específicas, tu vai conseguir prever o futuro e tomar decisões para isso. Vou dar um exemplo, tá? De previsão. Então, tu é um negócio aí tu é uma sorveteria, por exemplo, e aí todo mês de dezembro, janeiro, fevereiro, teu negócio vende muito mais, porque tá calor, então tu consegue prever que vai entrar em dezembro do ano que vem e tu vai vender uma quantidade muito maior do que tu vende em junho, por exemplo. Porém, tem toda a questão de olhar o presente, porque se tu vendeu, sei lá, 1000 sorvetes em 2019, tu não vendeu 1000 sorvetes em 2020 porque as pessoas não estavam na rua por causa do coronavírus. Então, é um exemplo bobo, mas é pra gente entender que as tendências, elas se repetem, mas a gente precisa olhar o presente e ter novas ferramentas para poder tomar decisões voltadas ao futuro. Agora a sorveteria deve estar entregando em casa, por exemplo, então nós temos novas ferramentas para fazer a questão da previsão de demanda, certo? A outra questão é a questão de organização, de organizar. Aqui eu trouxe a Mônica Guedes, ela adora organizar, né? Mas a gente precisa entender organizar enquanto tornar a organização um organismo material e social para atingir objetivos. Então vamos com calma aqui para a gente poder deslanchar esse conceito. Então a organização, podemos chamar de empresa? Sim, a empresa é um tipo de organização. Mas a empresa, a igreja, o hospital, um corpo de bombeiros, um departamento de polícia, tudo isso é organização. Porque a organização, ela é algo material. Material no sentido de, o hospital é material. Você vai chegar num hospital, vai estar lá o hospital, vai estar lá esta organização. Ou vai chegar na empresa, vai chegar na lancheria, tá lá a estrutura. Aquilo ali é um organismo material, é uma organização.
Mas também existe uma organização social, que são as pessoas que andam nessa organização, neste organismo material, as pessoas, as relações sociais delas dentro disso. Então, esse organismo, a ideia do Fayol é olhar para a organização, olhar para a empresa, olhar para a organização, para a firma, enfim, dessa forma, material e social, e organizar isso, mexer nisso para que tu atinja os objetivos específicos. Então, a administração de tudo isso vai ser um todo. Tu vai administrar tudo isso junto, os recursos, as pessoas e a organização, que é uma parte dentro da administração. Se isso ficou confuso, a gente pode conversar um pouco mais depois na nossa aula ao vivo, tá? Mas eu acho que deu para entender. Então, o objetivo do organizar é proporcionar tudo aquilo que é útil e necessário para que se produza o grande objetivo da organização. Então, se a organização tem o objetivo de vender, vamos pensar em uma organização que venda roupas, por exemplo, tu tem que ter ali todas as roupas para a pessoa vender, para o vendedor vender, tu tem que ter as prateleiras para organizar isso, tu tem que ter alguém que vai cobrar, tu tem que ter a estrutura física para as pessoas irem lá comprar. Então, útil e necessário, certo? E a organização, então, ela vai ser enxergada como essa questão estática e limitada, que foi o que eu expliquei um pouquinho ali desse organismo material social. Então, a organização no sentido estático e limitado, um corpo de bombeiros, que tem lá toda a estrutura do corpo, os caminhões e os bombeiros, e o processo administrativo, que é como que tu faz essa grande gestão disso tudo para um objetivo, certo? Comandar. Então, o comandar, eu trouxe aqui o Capitão Holt, por pessoas de Brooklyn Nine-Nine. O comandar é fazer a organização funcionar, pegar tudo aquilo que eu expliquei e fazer funcionar. Então, eu vou colocar tudo isso focado em quê? Num objetivo, ou em mais do que um objetivo, em objetivos da organização, em objetivos da gestão. E a figura do comandante, para o Fayol, ele vai ter uma leitura bem militar mesmo, a ideia dele é um pouco isso, pegar as pessoas, fazer elas trabalharem em equipe para atingir os objetivos da organização. Então, o comandante ele precisa organizar, ele precisa comandar, ele precisa colocar tudo no seu lugar e fazer as pessoas trabalharem em equipe para o objetivo. É mais ou menos o que o Holt está fazendo aí. Então, depois a gente tem a quarta função, que seria o outro C, voltando então, o prever, organizar, aí, comandar, coordenar, e a gente vai para o quinto, que vai ser controlar. Então, coordenar é harmonizar todas as atividades, sincronizar todas as atividades. Então, o papel do coordenador para Fayol é um papel de facilitador, é fazer todo mundo fazer o que tem que ser feito, mas na hora certa, no momento certo, no encadeamento certo. É mais ou menos isso, né? Sincronizar. Você precisa fazer uma coisa e me entregar em tal horário porque outra função depende disso. E aqui eu trouxe a Bailey do Grey's Anatomy porque é mais ou menos isso. Para quem não assistiu a série não tem problema. O coordenador é isso, e isso é muito claro no hospital. Então, por exemplo, vai fazer um transplante de órgão, o órgão tem que chegar na hora certinha em que a pessoa está aberta para trocar o órgão. Na hora que tu tira um coração, tu tem que pôr o outro. Esse é o processo de coordenação, certo? E a gente tem também aqui a questão de transformação de matéria-primas para produtos. Ele vai saindo da questão hospital, ele tem uma questão empresa ou firma, enfim, vai transformar todas as partes, então todos os pedaços em um produto. Dá para chegar isso num carro, por exemplo. Vai pegar o pneu, vai colocar na hora certa, a carcaça, o capô, a cor, entende? Isso é a função da coordenação para o Fayol. E por fim a gente tem a função controle. Eu trouxe aqui o Chandler na época que ele era chefinho. O controle é verificar se está tudo realizado de acordo com o programa adotado. Verificar se está feito aquilo que estava sendo proposto que fosse feito. Se as ordens expedidas, né, se as pessoas estão cumprindo as ordens, estão fazendo o que foi ordenado, se os princípios que foram admitidos, as pessoas estão trabalhando por esses princípios, estão fazendo de acordo com o que a empresa deseja. Controlar também tem a ver com revelar falhas e erros, faltas,
Para quê? Para evitar a repetição dessas falhas e erros e melhorar o processo sempre. Isso aqui, a gente está falando de firewall, a gente está falando do início do século, mas na década de 70, quando a gente for entrar mais para frente, a gente vai falar de um pouquinho de toyotismo. Gente, isso é muito presente na gestão da qualidade total, a função do controle, a função de como melhorar todo o tempo todo, a melhor forma de fazer, o tempo todo melhorando, buscando melhoria contínua. Vai ter aí o 5S, vai ter aí o controle estatístico de processo, muita coisa vai vir desse desdobramento aqui do firewall, certo? Depois disso, então, o firewall ele desenhou esse arcabouço, ele desenhou as grandes funções da organização, que a gente comentou, a técnica, comercial, financeira, de segurança contábil e administrativa. Ele desenhou, bom, a organização é assim, ele vai dizer. Depois ele vai quebrar, então, a função de quem faz a gestão dessa organização no prever, no organizar, comandar, controlar. E aí ele vai abrir, então, essas funções dentro de princípios de administração. Então, só para a gente poder entender, a palavra princípio, ela vem do latim, chama principium, que é a primeira fase da existência de algo, ação ou processo. Eu quis trazer isso aqui porque princípio é diferente de processo em firewall. Princípio é a base para ele. Princípio é você faz isso e daqui para diante pode dar certo ou pode dar errado. Mas se não fizer isso, vai dar errado. É basicamente assim, ó, se a pessoa tomar água todos os dias, não quer dizer que ela vai viver muito tempo, mas se ela não tomar água todos os dias, ela vai morrer em seguida. É mais ou menos isso que o firewall vai chamar de princípio. E processo é uma outra coisa para firewall. Processo é uma coisa orgânica, é uma coisa que acontece o tempo todo. O próprio processo administrativo, que a gente vai retomar isso depois em Drucker, mas processo é algo que acontece organicamente. Por exemplo, o princípio é remuneração. Eu preciso pagar o meu funcionário. O processo é a forma como eu faço isso. Então eu pago ele por Pix, eu pago ele por depósito, eu pago ele em dinheiro vivo, eu pago ele por... não sei. Eu pago ele como? É o processo. Certo? Então o primeiro princípio aqui é que nem é divisão do trabalho. Quem já fez divisão de trabalho em grupo na faculdade? Cada um faz uma parte do trabalho e a gente junta na aula. Fica isso, né? Mas não é isso que o firewall estava em mente, tá? O firewall estava em mente em divisão do trabalho numa ideia muito antiga. Então eu falei um pouquinho na aula de cronologia que isso vem de muito tempo. Então, os chineses lá em 1600 a.C. já dividiam o trabalho nas porcelanas. Um fazia o barro, o outro pintava, o outro fazia a alça da porcelana. Já estava dividido esse trabalho. Depois o Aristóteles vai retomar isso nos Peripatéticos, quando ele observar as funções e vai dizer: é melhor se a gente dividir o trabalho, vai dar mais certo, vai dar mais retorno. Depois a gente tem o Descartes, quando ele vai falar em divisão dos assuntos, no método. E o Adam Smith, quando ele fala lá em Ricas das Nações, que as nações são ricas porque dividem o trabalho. Se pintou uma dúvida ou um esquecimento, vale retornar lá na aula, no vídeo, e dar uma olhada nisso. Isso é muito presente em tudo a partir de agora. Certo, gente? Então, o que é importante a gente ficar em mente aqui? A divisão do trabalho é mais uma questão de distribuição do trabalho do que de dividir, porque tu vai pegar aquele trabalho e tu vai distribuir quem faz cada parte, quem faz o pedacinho para juntar, ou para de forma integrada montar aquele processo de trabalho. E tem uma pergunta muito importante aqui, que é: por que dividir o trabalho? Por que a gente divide o trabalho? Por que uma pessoa não pode montar tudo sozinha ou fazer tudo sozinha de uma grande função? Vou dar um exemplo aí pra gente na questão da montagem de um carro, pode ser, voltando no carro. Então, uma pessoa ela pode fazer um carro sozinha, professor? Pode? Claro que ela pode. Mas ela vai demorar muito tempo, porque uma pessoa não consegue estar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, fazendo 2 ou 3 ou 4 funções ao mesmo tempo. Então, quando tu divide o trabalho, tu consegue especializar as pessoas e as tarefas. E colocar essas funções agrupadas em espaços onde as pessoas vão fazer isso junto. Então, voltando no carro, um vai fazer a carcaça do carro.
e o carro vai chegar em outra pessoa que vai pôr a porta do carro. E ela vai parafusar a porta do carro. Então, fica tudo muito rápido. Tu usa 5 funcionários para produzir um carro em poucos minutos. Tu usaria muitos funcionários para produzir a mesma quantidade de carros durante o dia, porque a pessoa teria que fazer todas as funções, se deslocar e buscar uma coisa, buscar outra. Gente, isso parece uma coisa tão simples e fica até meio chato ficar repetindo isso, mas isso é muito importante porque isso é um grande princípio de administração, que é a divisão do trabalho e a especialização das pessoas. Hoje parece normal isso, mas antes não era, antes foi uma ruptura muito grande isso. Então, a gente está aqui se especializando nas funções. Tem gente aí fazendo engenharia química, da computação, sistema de informação, a bioquímica, engenharia mecânica, engenharia civil. O que é isso além de divisão do trabalho e de especialização? Futuramente eu não vou pedir pro químico construir a minha casa. Assim como eu não vou pedir pro engenheiro civil fazer o meu remédio, entende? Então a gente está especializado em tarefas, certo? E para Adam Smith, ele vai dizer que isso produz um aumento do bem-estar social e da qualidade de vida do trabalhador. A gente vai ter uma cisão muito grande em Adam Smith e Karl Marx, né? Eu não vou entrar nessa discussão, acho que isso aí é para outro professor falar com vocês. Mas o Smith ele vai dizer que quanto mais tu divide o trabalho, mais tu especializa o operário naquele trabalho, mais ele tem uma qualidade de vida, porque ele não vai ficar se cansando com tarefas desnecessárias, ele não vai precisar ficar pensando muito no que ele está fazendo, ele pode descansar um pouco a mente na função, e isso vai produzir um aumento do bem-estar social, porque ele sai dali e ele vai consumir outra coisa depois, ou ele vai consumir o próprio trabalho dele quando ele for adquirir isso com o salário recebido pela produção. Tá? Então eu trabalho, eu recebo meu salário, depois eu vou lá e eu compro, se eu quiser aquilo que eu fiz ou eu não compro. Karl Marx vai dizer exatamente o oposto, que se tu faz isso, tu aliena o trabalhador. O trabalhador ele não consegue ser feliz suficientemente, se ele não produz tudo aquilo que ele poderia de uma forma integrada, tu aliena, ele fica numa função só, ele não tem satisfação no trabalho, ele tem uma indignação com o trabalho. E ele vai ser explorado nessa função através de extração de mais-valia e várias coisas. Então eu acho que é uma discussão legal para jogar no Google, entender um pouco de visão do trabalho, especialização do trabalhador em Marx e também em Smith. E se alguém quiser ter essa discussão, a gente pode discutir também depois. Mas é importante ficar frisado o que é divisão do trabalho, pelo menos em Fayol aqui, certo? Gente, a questão de autoridade e responsabilidade. Aqui eu trouxe o Capitão Nascimento lá na Tropa de Elite, quem viu o filme, acho que todo mundo viu o filme, né? E é isso. A autoridade é o direito de dar ordens e ter esse poder de fazer alguém obedecer a tua ordem. Então eu te digo, fulano, faz tal coisa. Se eu tenho poder para isso, tu vai fazer. Entende? Vou dar um exemplo aqui. Se eu dizer para vocês, gente, tem que fazer a prova dia tal. Eu tenho poder para isso? Sim, me foi conquistado através de uma questão vinda do instituto, porque se você não fizer a prova, você vai reprovar, entende? E é mais ou menos isso aqui, o princípio em Fayol. Então, a autoridade para Fayol, eu posso mandar algo e eu tenho poder para fazer as pessoas obedecerem algo que eu mandei. Isso fica muito nítido na questão militar, mas assim, a questão militar é uma questão, de certa forma, imposta, tá? Tem que fazer, tá ali teu chefe, tá ali teu general, enfim, as pessoas que estão acima de ti, tem que fazer. Só que existe uma questão em Fayol que é uma questão de autoridade imposta ou conquistada. Então, se eu te mando fazer e eu coercitivamente te faço fazer, pode ser uma questão de autoridade imposta, que ela pode funcionar até quando tu precisar de mim, por exemplo. Preciso passar com o Zé que eu vou fazer a prova dele. Mas, se a gente tem uma autoridade conquistada, o Zé o Zé é legal, eu gosto da aula dele, eu vou fazer a prova dele porque eu preciso passar e também porque eu quero esse conhecimento pra mim. Então, eu conquistei esse respeito, eu tenho autoridade também conquistada. E dentro das organizações isso é um debate muito grande em escola das relações humanas, que a autoridade é um princípio, ponto. Depois vai ter o processo, como eu expliquei. Como que isso vai ser? Vai ser imposto ou vai ser conquistado? Aí vai ter os tipos de liderança laissez-faire, mais liberal, a liderança coercitiva, as lideranças para os espaços. A gente falou um pouquinho lá na primeira aula
não, acho que foi o Selznick que ele vai falar os tipos de organizações, que tipo de liderança para que tipo de organização, é mais ou menos isso, certo? Então a autoridade ou ela é imposta ou ela é conquistada através do conhecimento e do respeito. Você respeita a minha autoridade por quê? Porque eu tenho um conhecimento para te passar, então dentro da organização é isso, pô, eu respeito tal pessoa, aquela pessoa sabe, eu vou lá nela. Eu respeito porque essa pessoa ganhou o direito de ser respeitada, não porque essa pessoa impôs. Às vezes a gente tem um gestor dentro do ambiente de trabalho, ele tem essa autoridade imposta porque ele é o teu gestor, mas existe um gestor de carinho das pessoas, existe um outro gestor informal que é esse que tem o conhecimento. Todo mundo sabe que o gestor de verdade foi alguém que colocaram ali, ele não sabe nada, mas o outro sabe, então eu vou nesse porque esse tem conhecimento, porque esse recebeu o respeito da parte das outras pessoas, certo? A autoridade, então fechamos, e a autoridade e a responsabilidade, elas são simbióticas, elas são uma única coisa. Porque se eu tenho autoridade para dizer que alguém faça algo, eu tenho a responsabilidade pelo que foi feito. Então, se eu delego uma atividade minha dentro da organização e a pessoa faz mal feito, o meu chefe não vai cobrar daquela pessoa, vai cobrar de mim, que deleguei. Então, a responsabilidade, ela vem junto com a autoridade. A responsabilidade, minha responsabilidade aqui, enquanto professor, é fazer vocês aprovarem, fazer vocês adquirirem os conhecimentos. A minha autoridade é essa que me foi dada pelo Instituto e que a gente vai conquistar pelo conhecimento aqui nas aulas. Mas a minha responsabilidade está bem definida, ela é conduzir esse conhecimento com vocês, certo? A autoridade, ela é desejada por todos, todo mundo quer mandar um pouco, mas nem todo mundo quer ter responsabilidade, porque a responsabilidade cai em ti, cai nas tuas costas. Então, responsabilidade é muito importante ficar na mente que a autoridade vem junto, a responsabilidade vem junto, e o gestor é a responsabilidade pelo ato dos seus subordinados, certo? Avançando, terceiro tópico, disciplina. Então, disciplina em que, Zépica? Em obediência, em assiduidade, em presença, em convenções dentro da organização. Então, o Fael vai dizer que precisa ter disciplina, a pessoa tem que obedecer o seu gestor, a pessoa tem que chegar, tem que trabalhar todos os dias, ela tem que estar presente no trabalho, ela não pode estar distraída fazendo outra coisa. E ela precisa respeitar e ter disciplina com as convenções, então com a forma de falar dentro da empresa, com a forma de se vestir. Bater o ponto é uma forma muito simples de disciplina, tem que bater o ponto para manter a assiduidade, para manter o horário, para manter a presença, para respeitar a convenção da organização. Certo? Unidade de comando. Aqui eu botei uma pessoa coçando a cabeça porque alguém já teve dois chefes falando coisas diferentes. É a coisa mais triste do mundo, né? Então, lá, voltando assim, nos primórdios da humanidade, Homero já dizia, a pluralidade de chefes é prejudicial. E o Maquiavel, que escreveu O Pequeno Príncipe, alguém já deve ter... Desculpa. O Príncipe, né? O Pequeno Príncipe é o filme. O Príncipe, que é um tratado aí de administração militar, ele vai dizer que chefes comandando simultaneamente leva a discórdia e a discórdia leva à vitória do inimigo. Então, gente, se tu tem dois chefes em cima de uma pessoa para falar a mesma coisa e tem direções opostas, a pessoa vai ficar perdida. A pessoa não vai saber quem ela respeita, ou vai respeitar um e vai desagradar o outro, e às vezes vai dar maior confusão. Então, o Faioli vai dizer que nenhuma pessoa pode receber ordens de mais do que um chefe. Apenas um chefe. A pessoa tem que responder por apenas um chefe. E porque senão dá dualidade de comando e dá bagunça na gestão. É importante, no entanto, destacar aqui, gente, que a gente tem a unidade de comando, mas a gente tem comandos funcionais. Então, por exemplo, se eu trabalho numa organização, eu posso ter um comando comercial, posso ter um comando de marketing, posso ter um comando financeiro, São chefes de áreas funcionais diferentes. Mas se eu tiver dois chefes ali na questão financeira, às vezes pode dar algum tipo de problema, certo? Vamos lá. Unidade de direção é ter um lugar só para ir, né? Eu botei aqui, vocês estão assistindo a aula do Zépica até o fim, ou vocês estão indo pro Netflix enquanto estão aí, pausar minha aula. Mas é isso. É ou uma coisa ou é outra. As duas não vai dar para fazer duas coisas ao mesmo tempo. O Fayol vai chamar isso de unidade de direção e ele vai dizer, a gente precisa saber claramente para onde a gente quer ir.
Porque aí a gente vai definir o ponto de partida e o ponto de chegada. Se a gente tivesse um quadro, eu desenhava para vocês um caminhozinho. É isso. Eu estou aqui e eu quero chegar lá. E eu tenho um caminho a perseguir. Eu tenho que ter uma direção, uma única direção. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão aí nas graduações de vocês. Qual é o objetivo? É colar o grau, é ser engenheiro, é ser bacharel, é ser tecnólogo, enfim. Então tem que passar pelo percurso. O percurso é assistir às aulas, fazer as atividades, é terminar a faculdade. Então, um ponto de partida, um ponto de chegada. E isso funciona muito presente nas organizações, nas empresas. A unidade de comando, a unidade de direção. Ter uma única direção. A nossa organização vai fazer isso. Nós vamos vender, nós vamos produzir serviço, enfim, o que nós vamos fazer, certo? Só voltando aqui, um exemplo claro disso é a Kodak. Alguém vai lembrar da Kodak, a máquina de tirar fotos. Antigamente a Kodak ela popularizou a forma de tirar fotos, porque se tirava fotos, retratos, né, profissionais e tal. E a Kodak ela coloca a máquina no cotidiano das pessoas, as pessoas registram foto em casa e de repente todo mundo tem uma Kodak em casa, todo mundo registra suas fotos com uma Kodak, uma máquina de filme Kodak. Isso até uma década de 92 mil mais ou menos. Em algum momento a Kodak ela teve uma outra direção, do tipo, vamos seguir no ramo de imagem, mas vamos para um ramo de imagens no formato digital, porque as pessoas estão indo para isso. E a gente não tem mais que ficar vendendo foto por filme. E teve uma dualidade de direção, porque a Kodak ela foi a pioneira em estudar a imagem digital, mas ela teve uma dualidade de direção porque a chefia quis seguir vendendo filme. Moral da história, a Kodak hoje existe para médicos, por exemplo. A gente não tem mais Kodak tão presente no nosso cotidiano. Uma grande empresa que se perdeu. Quem é mais antigo vai lembrar da Kodak, que não é tanto. Dá até para jogar no Google e entender um pouco melhor essa história. A Kodak é uma história muito triste, assim, de uma grande empresa que hoje em dia meio que desapareceu, assim. Gente, subordinação do interesse particular ao interesse geral. Aqui também a gente tem uma observação muito presente do Fayol. Ele observava que existia um grande interesse, a organização tem um grande interesse, ela quer vender, ou ela quer, não sei o que ela quer, mas ela quer alguma coisa. Só que existem pequenos interesses específicos no meio do caminho. Então o chefe, ele tem um interesse dele, que muitas vezes pode não ser o interesse da gestão. Então quem é que nunca fez um favorzinho para chefe? Ah, vai ali e pega, não sei o que é pra mim. Tu está trabalhando, o teu objetivo vai fazer o objetivo da empresa que te contratou, certo? Mas daqui a pouco tu te vem indo buscar a lembrancinha do aniversário da filha do chefe na gráfica. Então tu fez um favor pro chefe. O interesse particular dele sobrepôs. E é exatamente isso que o Fayol vai dizer que não pode. Que nós temos que ter um grande interesse geral e os menores, os pequenos interesses têm que estar debaixo desse interesse. Porque vai chegar uma hora em que tu não vai poder fazer todos os interesses darem certo. Então tu vai cortar alguns interesses. Ou por uma questão financeira, ou agora mesmo a questão do coronavírus, muda tudo no mercado. Sacrifica o quê? Os interesses específicos. Então precisa ter esse encadeamento de decisões. Primeiro o grande interesse da empresa, depois outros interesses. Para isso tu precisa entender a core competência da organização. Quem eu sou, o que eu quero, qual é o meu grande propósito da organização. Como eu falei da Kodak, o grande propósito da Kodak era fornecer a imagem, a memória, não necessariamente a foto de papel, entende? Então, o grande interesse era continuar no mercado vendendo imagem, e se perdeu por um interesse individual de vender o filme da máquina. Entende a diferença? Vamos avançar. Sétima é remuneração. Há quem diga que é a parte que mais se gosta no trabalho é o dia do pagamento, né? Tá aí a Mona Lisa sorridente. Mas é o primeiro tipo de subordinação particular, que eu falei agora, a subordinação do interesse particular ao geral. Então as pessoas elas têm esses interesses particulares que é o quê? Você paga, recebeu o seu salário. E esse interesse ele tem que estar subordinado ao interesse geral da organização. A pessoa não pode estar interessada em ganhar mais do que
do que dá, ou do que pode, ou do que a empresa pode pagar. Ela tem que ter esse interesse subordinado à organização. Então, qual é o grande objetivo da remuneração? A satisfação do empregado. Às vezes, essa satisfação ela é financeira. Inicialmente, sempre é, né? A pessoa trabalha para receber, precisa pagar suas contas, comprar suas coisas, enfim. Mas também existe uma satisfação aí moral, psicológica. Então, tu ser reconhecido no teu ambiente de trabalho, tu ter boas relações com teus chefes, com os teus colegas, também é uma forma de remuneração, certo? O reconhecimento. Então essa remuneração ela precisa ser adequada e equilibrada. O Fayol vai dizer assim, ó, uma pessoa não pode receber tão menos que não seja válido para ela trabalhar. Mas também não pode receber tão mais que se a empresa tiver que pagar todo mundo muito mais, a empresa não vai ter dinheiro para pagar tudo e a empresa quebra. Então essa remuneração ela precisa tá satisfazendo a organização e está satisfazendo a pessoa que está recebendo. Mas ela também tem que estar satisfazendo a sociedade. Essa empresa não pode pagar muito mais, porque senão ela quebra e a sociedade perde aquela empresa, perde empregos, baixa o nível de desemprego, baixa o nível de emprego, ganha muitos desempregados, baixa renda, blá blá blá. Então, enfim, a remuneração ela precisa estar focada nas pessoas que recebem, na empresa que está pagando e na sociedade que tem essas pessoas empregadas e a empresa funcionando. Certo? Avançando. Princípio de centralização. Centralização é a concentração de autoridade em uma pessoa. Então, as empresas têm aí os seus presidentes. Hoje é muito claro isso, antigamente não era, certo? A empresa tem o seu presidente, tem o seu CEO, tem o seu diretor, não sei como vai ser chamado, mas tem essa figura. E essa pessoa delega poderes e delega ações. Então, um exemplo muito simples, o presidente da República, ele tem os ministérios têm suas secretarias, isso tudo está delegado de um para baixo. Então, todas as ações elas repercutem em quem? No presidente. Se der algum problema na Secretaria de Trânsito e subir vai parar no presidente, a gestão do presidente que deu errada, certo? Então, as ações elas repercutem nessa centralização de poder, de autoridade. E as funções elas são cumpridas com o aval do presidente, porque o aval é nomear o ministro vai se nomear o secretário. E o secretário está agindo em nome do ministro, que está agindo em nome do presidente. Então, é com o aval de alguém. Essa questão da centralização, que fica muito clara em Fayol. E lembra que eu falei lá no início a questão do cavalo? É mais ou menos isso aqui. É tipo assim... e aí, não tem outra pessoa para assinar isso aqui? Certo? É mais ou menos isso. Cadeia escalar. Então a linha de autoridade também tem um pouco do que a gente falou agora, mas avança, porque é montar uma linha de autoridade e vai definir bem bonitinha essa hierarquia. Bem desenhadinha essa hierarquia. Primeiro esses respondem a esses respondem aos de cima. Então alguém dá ordem e alguém obedece. E o caminho da cadeia escalar é entender o caminho que a ordem passa até chegar em quem executa. Aqui eu tô falando de Grace toda a aula, né? Então em Grace é isso aqui, ó, é o chefe que está ali, depois a Bailey que responde ao chefe, e depois os internos que respondem a Bailey. Essa é a cadeia. Isso na primeira temporada, né? Porque em Grace também todo mundo morre. Mas enfim, é mais ou menos isso. Então o princípio da ordem. O princípio da ordem é muito simples. É um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. E um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar. Então vai dizer, você trabalha na mesa tal, no setor tal, na sala tal. Não é ficar bagunçando, não é ficar saindo. Entendeu? É organizar isso. Isso é muito claro em empresas manufatureiras ou empresas de produção. Porque se tu tem um lugar para ficar fazendo a tua função e tu troca esse lugar, tu bagunça toda a cadeia, toda a linha. Certo? E a ordem, Fayol ele vai colocar aqui, ela precisa ser real e aparente. Tá? Real porque precisa haver ordem. Às vezes tu chega numa organização e tá parecendo que é uma bagunça aquilo. Mas tem uma ordem, as pessoas sabem quem ela responde, o que ela tem que fazer, enfim, tem uma ordem real, mas não tem uma ordem aparente. E aí quem olha de fora acha que aquilo é uma bagunça e acha que não tem ordem. Ou o oposto. Existe uma aparência de ordem, é linda, a estrutura é linda, tem organograma na parede, está tudo certo, mas não existe nenhuma ordem dentro da organização e nada acontece na grande bagunça.
Então o Fayol vai dizer, não adianta não ser uma grande bagunça e parecer uma, e não adianta parecer uma coisa extremamente organizada e ser uma grande bagunça. Então tem que ter ordem real e tem que ter ordem aparente. Tem que ter ordem e tem que parecer que tem ordem. Que nem o Homer aqui, ó. Tá tudo lindo e por trás tá uma bagunça geral. Não dá pra ser assim. O Fayol diz que não dá pra ser que nem o Homer. Gente, avançando, o princípio da equidade, tá? Equidade, então, é um meio do caminho entre justiça e benevolência. Justiça é fazer as pessoas fazerem o que elas têm que fazer, cumprir as coisas, dar sanções se elas não fizerem, punir se elas não fizerem. E benevolência é olhar para a pessoa com humanidade. Então, aquela pessoa pode estar passando por algum problema, tu vai tratar ela de forma humanizada nesse processo. Então, o princípio de equidade é olhar para as pessoas assim, equilibrando justiça e benevolência, mas olhando de forma igualitária para todos os teus funcionários. Então os direitos e as punições, elas precisam ser igualitárias, não pode ter dois pesos e duas medidas. Então a benevolência, como eu expliquei, tolerar até tal ponto. A justiça garantir o cumprimento das ordens. E a equidade, ela está aí no objetivo de reparar falhas e deficiências nas normas e procedimentos da organização. Então tu vai olhar isso e tu vai reparar essas falhas, tu vai melhorar os procedimentos, mas vai tratar todos de forma igual. Não ter dois pesos e duas medidas. E aí eu falei um pouquinho nas outras duas aulas do John Stacey Adams. E ele vai voltar muito nisso na Escola das Relações Humanas, que é a teoria da equidade. Então, eu me comparo com meu colega. Se eu trabalho muito mais que ele e recebo a mesma coisa, eu vou me sentir desmotivado. E se eu trabalho muito menos e meu colega trabalha um pouco mais que eu, é injusto que eu receba a mesma coisa, não tem justiça. Então tá aí a teoria da equidade do Stacey Adams um pouco antes, pensado um pouco antes de uma outra forma. O princípio 12, gente, é o princípio de estabilidade do pessoal. A ideia do Fayol aqui é a redução de turnover. Turnover é rotatividade. É tipo, uma pessoa demite, entra outra, e demite uma e troca outra, o tempo todo trocando de funcionário. Então, a rotação, essa rotatividade, ele ficou errado. A rotatividade, ela tem impacto negativo direto na organização. Porque toda vez que alguém sai, eu tenho todo um custo de parar alguém para ir lá e treinar a pessoa nova. Tem que gastar, às vezes, com uniforme, com manual, com treinamento, mandar essa pessoa fazer treinamento em algum lugar. Então, quanto mais tempo a pessoa fica na empresa, mais especializada ela fica, e quanto mais especializada, mais ela consegue desenvolver com melhor, mais adequadamente aquela função, e ela tem menos custos. Por exemplo, eu Zé, trabalhei numa organização que os gestores ficavam assim, em torno de 8 meses e iam embora. A organização era meio ruim para pagar as pessoas. E aí era o maior, e eles nunca perceberam que tem um baita custo nisso, porque o salário é baixo, eu não pago bem, as pessoas vão embora, mas eles não percebem que toda vez que alguém entra, tem que viajar lá não sei pra onde pra fazer um treinamento, tem que comprar todo o uniforme, tem que organizar tudo de novo, a pessoa perde uma semana só em treinamento, mais uma semana de adaptação, perder esse já meio mês de trabalho de um funcionário, pagar as passagens, pagar esse monte de coisa. Então, o turnover é muito caro. E aí o Fayol vai dizer, vamos tentar estabilizar as pessoas. Elas têm que ficar o mais tempo possível nas empresas. Então não demita as pessoas, a menos que seja muito necessário demitir as pessoas. Tá? Aqui eu trouxe mais uma foto de Grace, que é a série, né? Que, pelo amor de Deus, todo mundo sai disso aqui e entram outras pessoas, né? Mas é que ela é muito boa e a gente não fica com custo de turnover nela, né? Mas aqui tanta gente sai que até o Alex já saiu e ele tá ali colorido. Enfim, tem spoiler pra quem tá vendo. Gente, questão de iniciativa. Então, a iniciativa é a capacidade de conceber um plano e assegurar-lhe o bom êxito. É eu ter uma ideia, conceber uma ideia e eu vou lá e eu faço isso. Eu tinha vezes na minha ideia. Então, essa capacidade, se eu tenho uma ideia e eu executo essa ideia no ambiente de trabalho, eu tenho um grande estímulo a seguir trabalhando. Esse é um princípio básico do trabalho, básico psicologicamente falando, tá? Esse reconhecimento. Então a pessoa vai ter uma ideia, a gente poderia fazer tal coisa, às vezes é uma coisa simples, chefe, a gente poderia organizar uma planilha para ver quem vai viajar essa semana, para não ficar de última hora nossas escolhas. Aí se o chefe deixa essa pessoa executar e isso dá certo, e depois, fulano, parabéns pela tua ideia bem executada, aquilo é um grande estímulo para a pessoa, porque nós somos seres sociais dentro das organizações.
E o grande talento dos chefes se mede aqui na capacidade em eles permitirem as pessoas terem iniciativa e conduzirem as suas propostas dentro das organizações. Aqui de novo, né, Grace, hoje eu tô muito Grace, quando a Meredith conseguiu ganhar o Harper Avery, né, então ela teve uma iniciativa e ela teve todo o êxito na tarefa e ela foi reconhecida. E isso é um grande estímulo para seguir a caminhada, certo? Pra quem não viu Grace, tem que ver Grace, certo? É muito importante. Gente, por fim, a função aqui que o último princípio que o Fayol vai colocar é o espírito de equipe. Então é a ideia entre ter harmonia e união entre as pessoas, porque se todo mundo trabalha de forma harmoniosa, unida, há uma sinergia de esforços. Eu não sei se vocês já ouviram falar de sinergia, mas sinergia é a ideia de que a soma das partes é maior do que o resultado de uma soma normal. Então, por exemplo, o trabalho de um mais o trabalho de outro e mais o trabalho de outro é igual a 3. Mas se as pessoas estão trabalhando de forma harmoniosa, unida, há uma conexão, elas dividem espaço, elas dividem matéria-prima, elas dividem ideias, elas melhoram aquele processo, trabalham menos, conseguem trabalhar melhor, há uma sinergia. O trabalho de 1 mais 1 mais 1 não é igual a 3, é igual a 30. Essa é a grande ideia da sinergia. Tá? E uma pessoa que trouxe isso, que ficou muito claro, assim, é um ídolo, né, do Brasil, é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna ele morreu em 94, 95, então alguns de vocês nem conheceram ele, mas ele falava que, eu vou ler a frase dele aqui. Eu sou parte de uma equipe, então, quando venço, não sou eu apenas quem vence, de certa forma. Termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Então o Senna ele falava isso, né, que o trabalho dele na realidade era a pontinha de um grande trabalho de muitas pessoas que estavam ali olhando o carro, arrumando o carro, trocando pneu, vendo o uniforme dele, participando de treinamentos e voltando. Então o Senna ele sintetizou o trabalho em equipe. O Senna foi um grande ídolo do esporte automobilístico nacional. Quem não conheceu o Senna, não deu tempo, joga no Google Ayrton Senna e vai dar uma olhada nesse cara, certo? Gente, fechamos aí os princípios de Fayol e eu quero falar um pouquinho do Ulrich e do Gulick para a gente poder pegar outros dois autores dessa mesma escola, mas é importante ressaltar que o símbolo, o nome dessa escola é o Fayol, certo? O Ulrich, na outra aula eu falei que ele pegou as funções, pegou várias coisas e foi misturando e fazendo uma nova teoria. Mas ele vai pegar os elementos lá ele vai chamar os elementos de Fayol, ele vai fazer uma releitura, trocando a questão de previsão e abrindo essa questão em investigação, previsão e planejamento. Então ele vai dizer, não é prever, organizar, comandar, controlar, controlar. Comandar, coordenar, controlar. É investigar, prever, planejar e sim organizar, comandar, coordenar e controlar. Então investigar, ficar olhando o tempo todo os processos anteriores, ele vai abrir essa função, ficar o tempo todo olhando para trás, olhando as coisas que têm acontecido, prever, tomar essas decisões voltadas ao futuro e planejar as ações para conseguir que tu tenha sucesso através da tua previsão. Ele abre o prever. O que é importante do Ulrich aqui? O Ulrich ele vai fazer essa bagunça aqui no conceito do Fayol, mas isso vai ser retomado no Drucker depois e vai consolidar. Então o prever vai consolidar e planejar futuramente. Então é importante entender essa distinção, certo? E o Ulrich ele vai trazer 4 princípios. O Fayol ele traz 14, o Ulrich ele traz 4 princípios, tá? De administração. Então o Ulrich ele vai chamar de especialização, ele vai dizer que cada pessoa tem que ocupar o único lugar na sua linha. E isso vai virar depois o conceito de linha de staff, que é muito comum na engenharia, muito comum em chão de fábrica, né? Muito comum em questão mecânica, a staff de produção, a linha de produção. O princípio de autoridade, então a linha de autoridade tem que estar claramente definida, a pessoa não pode se confundir em quem é o chefe dela, em quem é o chefe do chefe dela. Então daqui a gente vai ter aí uma coisa de agora, que é o organograma fixado na parede, tá ali, quem é o presidente, quem é o CFO, o CEO, e vai indo, quem são essas pessoas embaixo, tá? Então depois ele vai falar de amplitude administrativa.
um número ótimo, ele vai chamar, um número ótimo de subordinados por gestor. Então cada gestor tem a capacidade aí de ter, sei lá, 10 funcionários ou 5 funcionários, dependendo da função. Ele vai chamar de amplitude e vai dizer, não coloque mais nem muito menos, dá uma quantidade de acordo com a amplitude. E definição, ele vai dizer, tudo tem que estar muito bem definido, muito bem escrito. Os deveres da função, as autoridades acima, a autoridade que essa pessoa tem, também as responsabilidades que essa pessoa tem. Ele vai dizer, deixe tudo muito bem definido. Então do URIC fica isso, ele relê lá os elementos em série 3, quebra 1 e 3, e ele vai resumir, ou vai reler os 14 princípios em 14 aqui em 4. Se a gente for ir a fundo, a gente vai ver que muitos dos 14 estão aqui, né? Mas ele vai redesenhar, reagrupar, ele vai agrupar em caixinhas. E o Gulick, ele vai fazer uma outra leitura, tá? Dos elementos que o outro vai chamar lá de prever, organizar, comandar. O Gulick ele vai chamar de planejar, organizar, assessorar, dirigir, coordenar, informar e orçar. Então, planejar é aquilo que a gente já está conversando, né? É o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, com quem eu vou fazer, é esse planejar. O organizar ele vai chamar de estabelecimento de autoridade formal. Então, o organizar, tornar essa organização produtiva é estabelecer a autoridade dentro da organização, para o Gulick. Assessorar é prover as condições necessárias para as pessoas ali dentro, treinar essas pessoas. Dirigir, ele vai dizer tomar decisões dentro dos ambientes. Cada função tem o seu poder de direção e de tomar suas decisões. O coordenar para o Gulick é estabelecer as relações entre as pessoas, entre os gestores. O informar, para o Gulick toda a organização tem que estar o tempo todo informada de praticamente tudo. Então manter todos informados, manter relatórios o tempo todo. E isso é uma coisa que está aqui presente hoje, né, gente? Quem trabalha com meta, vai ali, abre a primeira coisa que tu abre o teu sistema de vendas está ali. Quem bateu a meta, quem não bateu, quantos falta, o que não falta. Está todo mundo muito informado, né? Então os princípios ainda estão presentes. E orçar é essa coisa de manter o plano fiscal bem definido, manter o orçamento, quanto eu quero gastar, onde, porquê, bem definida a questão de orçamento. Gente, vamos falar um pouquinho de apreciação crítica, então, do FAIOL aqui, dos princípios faiolistas. Não só faiolistas, né? Dos princípios da escola clássica. Aqui eu botei o Marshall. Not good enough. Quem é fã de Realmente Formado já vai lembrar. Que não tá bom ainda. Vamos lá. Por que não tá bom ainda? Por que não terminamos no FAIOL? Por que o FAIOL deixou algumas pontas soltas? Vamos lá. Então, primeira questão. Eles vão olhar, os autores clássicos vão olhar para a organização de com uma abordagem simplificada, né? Uma abordagem simplificada. Eles vão olhar só a organização formal. Eles não vão olhar o aspecto psicológico, o aspecto social da organização. Eles vão olhar aquilo de forma formal, assim, das caixinhas, como a gente comentou, as hierarquias, as cadeias, é isso que eles vão olhar. A ausência de trabalhos experimentais. Então eles vão propor isso, mas eles não vão fazer muitos testes para ver se é isso mesmo, se está de acordo. Eles vão fundamentar isso na observação, mas eles não vão assim, se aprofundar muito em testes, em trabalhos de experiências mesmo e reescritas, porque a ciência é isso, tu fala uma coisa, testa, volta, fala de novo, vê se deu certo e ajusta. Eles vão parar um pouco nessa questão de ideação. Eles vão tem essa questão também do extremo racionalismo na concepção da administração, que é essa força de vontade imensa, né, que eles têm de mostrar isso tudo de uma forma muito racional. E aí acaba ficando muito abstrato muitas vezes, porque se fica tudo muito quadrado, eles não conseguem olhar as nuances da organização, e às vezes a organização pode ser bem diferente do que aquilo, né? A gente tem tipos, como eu dei por exemplo, aí eu falei que existe uma empresa, mas existe hospital, existe igreja. Nem tudo se coloca da mesma forma, né? A escola clássica, a teoria clássica, ela é chamada como teoria da máquina, porque ela vai fazer um esforço muito grande em considerar a organização sob um aspecto mecânico, como se a organização fosse uma máquina, que entram coisas nela, ela processa, ela sai,
e as pessoas estão ali para auxiliar essa grande máquina, então é mais ou menos essa crítica ficou muito forte, tá? A teoria da máquina, teoria clássica, ficou muito chamada de teoria da máquina de uma forma pejorativa. A abordagem incompleta da organização, como eu falei, focou na organização formal, mas não conseguiu olhar tão de forma profunda a interação entre as pessoas, a interação social entre as pessoas, esses conflitos que existem no processo decisório das organizações. As pessoas decidindo, elas brigam, por exemplo, e aqui a teoria clássica não consegue enxergar ou propor nada para isso. Isso vai ser retomado na Escola das Relações Humanas. E tem uma abordagem de teoria de sistema fechado, então não considera muitas coisas externas, não considera muito coisas de fora da organização. Por exemplo, tem toda uma estrutura montada, tantas salas, tantas pessoas, trabalha 30 pessoas por sala, o sistema está fechado, está lindo. Aí vem um coronavírus, não pode mais ter 30 pessoas porque é aglomeração. A escola clássica não flexibiliza isso, ela não consegue enxergar isso. Vamos ter que flexibilizar, sabe? É uma dificuldade aqui da escola clássica, da teoria clássica. Gente, aqui tem uma pergunta pra gente pensar, né? Eu já fiz essa pergunta lá, por que as mulheres aparecem pouco na administração, na teoria. Depois eu perguntei um pouco lá em Taylor sobre se a gente cancela ele ou não, por causa do que ele fala da abordagem pouco humanizada dele, né? E aqui em Fayol eu quero perguntar o seguinte, ó. Na opinião de vocês, o Fayol ele rompe com o Taylor e humaniza as pessoas nas organizações, ou ele apenas coloca as pessoas numa visão diferente da de Taylor, mas ainda assim mantém uma concepção homem-máquina? Se ficou muito confuso, eu vou dar uma explicada. Fayol ele é muito mecanicista com as pessoas, né? As pessoas são partes da engrenagem da máquina produtiva, ponto. Precisa de uma pessoa mais forte, contrato mais forte, precisa de uma mais inteligente, contrato uma mais inteligente, é isso que o Fayol vai dizer. Desculpa, é isso que o Taylor vai dizer. E o Fayol ele rompe com isso, na opinião de vocês, pelo que a gente estudou, ou ele apenas faz uma releitura, mas ainda assim ele mantém essa ideia de homem-máquina? Quero que vocês respondam isso, responde aqui nos comentários do vídeo mesmo, pode ser, mas eu quero essa interação de vocês, certo? Aqui, gente, então pra gente concluir, eu falei sobre quem foi o Fayol, que ele foi um engenheiro, que ele se formou cedo, que ele pegou uma empresa muito quebrada e ele conseguiu mudar tudo com a ideia lá do cavalo, da assinatura, né? Depois ele quebrou várias funções em 6 funções, as funções técnica, comercial, financeira. Ele pega isso, ele vai pegar a função administrativa, vai abrir em prever, organizar, comandar, controlar, coordenar, e ele vai quebrar isso em 14 princípios. Depois do Gulick e Urk, vamos fazer uma releitura breve do Fayol, e a gente falou um pouco dessa apreciação crítica do Fayol de ficar muito focado na estrutura formal e não conseguir olhar muito a questão das interações. Aqui eu vou colocar para vocês aí, ó, para baixar, né, o livro do Fava e o do Mota. O do Fava foi de onde eu tirei nossa aula, ele tá aqui, ó, tá de cabeceira, tá? Mas baixem o texto, deem uma olhada. Tudo que eu falei aqui tá lá, de uma forma ou outra. E, gente, é isso, obrigado. Que nem é filho buffet, obrigado. Certo, gente? Mas, por favor, não esqueçam de responder minha pergunta, ok? O Fayol rompe com as ideias mecanicistas do Taylor ou não, na opinião de vocês? Certo? Valeu, gente. A gente se fala nas próximas aulas, então.